Um oferecimento Laboratório Flora. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje, olha, primeiro eu estou lisonjeado. 26 anos ele trabalhou como promotor da juventude, da Vara da Juventude e Infância. Há 6 anos é adjunto da Secretaria... Secretário adjunto, 4 anos. Secretário adjunto da Secretaria de Educação de Jundiaí. Uma experiência gigantesca nós temos de todo berço da sociedade, que é a família. E aí a gente precisa trabalhar com leis, direitos, deveres. Seja muito bem-vindo o escritor de livros, Dr. Mauro Vaz de Lima. Dr. Mauro, muito bem-vindo. Doutor Marcelo, muito feliz pelo convite e para mim é uma honra. Honra minha. Gratidão. Honra minha. Você sabe. Aliás, nós estávamos conversando com 26 anos de profissão, né, de promotor da juventude e infância. Você entrou quando tinha mudado o estatuto, né? Isso, exatamente. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código Penal, que dava ao juiz um infinito poder sobre criança, família, retirar criança, colocar em abrigo, foi degringolando, até que o Congresso Nacional aprovou no governo do Collor, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo o que cada um pode fazer e deve fazer, o que o juiz deve fazer, o que o promotor deve fazer, o que a defesa deve fazer, o conselho tutelar, o conselho de direitos, enfim, uma gama distribuindo os poderes. Então, é uma espécie de peso e contrapeso. Sim. E você, 26 anos, trabalhou como promotor da Vara da Infância e Juventude? Eu passei por alguns lugares, né, como substituto. A gente fica 2 anos sob aprovação. Tá. Né? Então, eu fui desde promotor de justiça militar, Rua Doutor Vila Nova. Enciclopédia, esse homem é uma enciclopédia. Até os tribunais do júri de São Paulo. Eu passei, né, equipe de delitos diversos, olha, dá vários livros. E naquela época o DNA não era tão acessível ou tão comum, né? Não, ele não era tão acessível, tão comum. Ele não era barato. Não, isso. Não era barato. Não era... Ele não estava acessível. E o Estado não tinha, na época, e mesmo hoje mais, Sim. Condições de fornecer a pessoa carente, a pessoa pobre, acesso a esse exame, que na área da paternidade é a rainha das provas. É a rainha das provas. Para quem não conhece, eu tenho um laboratório, né, que trabalha com teste de paternidade. Eu fui um dos primeiros em 2012 que trouxe aqui para Jundiaí, na época, local. E a gente vê como que é uma questão que vital, né, para poder determinar paternidades e até maternidades, né, no caso de abandono, né. Inclusive tem uma história muito bonita, né, de uma criança que depois acabou sendo adotada. Eu queria depois que você contasse para a gente aqui dessa experiência toda. E também como que isso muda as dinâmicas da família, né? Sim. Então, às vezes a gente acha que é só pai e mãe ali, não, tem avô, tem avó que pegou carinho, tem... Não só isso, Marcelo. Tem avô, avó, tio, tia, casais homoafetivos masculinos e femininos. A sociedade está numa transformação tão gigantesca, né? Como o Bauman diz, né? Nós vivemos num mundo líquido. Ele muda a cada instante. Vai se moldando, né, de acordo... Aí eu me lembrei aí de uma poetisa, não lembro o nome dela, polonesa, que diz o seguinte: criança pequena é que nem água, ocupa todos os espaços, mas literalmente todos os espaços.
Isso mesmo. Então, É. a gente quer ficar aí também. Eu tenho 2 filhos. Mas vamos falar o seguinte, vamos supor que no caso aqui há uma mãe que tem um filho e ela quer reconhecer essa paternidade e o pai nega. O que essa mãe pode fazer do ponto de vista de ajuda pública? O que ela pode, de ferramentas, com toda a experiência que o doutor tem, há casos de mulheres que sabem quem é o pai ou suspeitam quem é o pai e querem incluir a paternidade. Como que essa mãe pode fazer para tanto ter os seus direitos, né, e deveres, né, tudo que tem direito tem deveres, né? Como que ela deve fazer hoje que ela tem de recursos? Tá. A mãe tem o filho, ela registra o filho Isso. e não é registrado o pai. Isso. É. Hoje, os hospitais têm convênio com os cartórios. Então, você já sai do hospital com a certidão do nascimento, Isso. aqui em Jundiaí. Mas pode vir alguém de fora para cá e não tem uma mãe que não tem o pai, Sim. né? Ela pode procurar, neste caso aí, a Defensoria Pública de Jundiaí, para que ela diga quem é o pai, né? Ou vai diretamente ao cartório para explicar, olha, eu acho que o pai é fulano de tal, que mora na rua tal, não sei o que. Daí é feito um procedimento administrativo, e esse procedimento administrativo é enviado ao juiz. Certo. O juiz chama o cidadão, se ele for encontrado, daí o cidadão fala, não, eu sou pai, tal, é mais fácil, resolveu. Ok, quando ele assume, Não sou o pai dessa criança. aí ele negou. Quero DNA, eu vou fazer DNA. Tendo condições, o pai pode fazer o DNA em laboratório, não precisa de Pode procurar particular e fazer. tanto particular. Hoje o preço está bem acessível, Democratizou muito o DNA, democratizou muito. divide-se tudo e às vezes uma Agora, quem não tem pensão condições, o Estado faz. Só que você tem uma fila, uma burocracia que tem que passar, uma triagem tem que passar para você poder fazer o DNA. Né? Certo. Mas tendo condições, e hoje é bem possível isso, você pode fazer o DNA em laboratório. Certo. Então ele tem valor judicial também, o feito em particular. Né? O mesmo valor que tem o feito pelo Estado. Certo. E quando há, por exemplo, uma suspeita de algum problema conjugal, e aí, no caso, se suspeita que há um outro pai, pode ser feito também a exclusão da paternidade? Como que é feito isso? É preciso, no caso aí, de uma ação. Uma ação. Uma ação. Então, vamos Uma supor ação que suspeita judicial. de uma infidelidade ou um engano. A sociedade acha que... A lei fala o seguinte, que na vigência do casamento, 180 dias depois, se nasceu, presume que seja seu filho. Então, estando casado, 180 dias Depois, se nasceu o filho, a presunção é que é seu. a presunção é seu. Mesmo união estável. União estável também. União estável também. União estável também. Também. Então, no papel, ou união estável, passou 180 dias, presumidamente, presume-se Isso. que você é o pai. Isso. Tá. E 300 dias depois da separação. Se o casal se separar, 300 dias depois, presume-se que seja filho seu. É uma presunção relativa. Você, na vara, né, da juventude e infância, pegou vários casos e um deles é de uma criança que foi abandonada, né, ali na história do HU que você me contou, que é uma história bonita. Tá. É o seguinte, uma criança foi encontrada dentro de uma caixa de sapato. Olha só, gente. A mãe teve o bebê, colocou numa caixa, vinha passando alguém, ouviu o choro e levou isso ao conhecimento
do Conselho Tutelar, que imediatamente levou a criança ao HU, ao Hospital Universitário de Jundiaí, que é onde se faz se atende mais as mulheres e as crianças. Chegando lá, foi feito, a criança estava tudo bem e não sabia quem era a mãe. Então essa criança foi colocada na fila da adoção. Certo. Quando chegou no HU, tinha uma médica que trabalhava lá, que era pediatra. Ela sabia que uma outra pessoa gostaria de adotar e estava no rol de adoção. É importante isso. Elas se comunicaram. Bom, esse caso foi para Brasília na ânsia dessa outra mulher, uma psicóloga, amiga da pediatra do HU, né, em querer ser mãe, e que isso chegou à Procuradoria-Geral da República, isso daí. Sim. Por amizade, esse não é o caminho. Então, por amor, por fé, ficou tão desesperada que conversou com o Procurador-Geral da República. Veio para a Procuradoria-Geral de São Paulo, caiu no meu colo. Veio para você o caso? O caso veio para mim. Foi feito todos os exames, foi feito um exame das condições. É uma cientista que trabalha com nanotecnologia. Certo. É uma pessoa fantástica. Todo o trâmite correu, os exames foram feitos, se ela tinha condições ou não teria condições de cuidar dessa criança, e chegamos à conclusão que ela tinha condições de ficar com essa criança. Hoje, a criança tem em torno de 10 anos. Ela vive em Lisboa, em Portugal. Nós vamos para o break e nós vamos voltar agora no segundo bloco com mais papo com esse gênio, essa pessoa. Muito obrigado aqui de ter vindo, mas tem um segundo bloco, vamos para o break e voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E voltando para o programa Saúde e Bem-Estar, continuar aqui com o papo com o Dr. Mauro Vaz, você que está chegando agora. Estamos falando sobre DNA, paternidade, inclusão, exclusão de paternidade. E vamos continuar porque com 24 anos de experiência em promotor, juventude e vara de infância, realmente vamos ter mais dicas. Um caso comum, Dr. Mauro Vaz, também que acontece é quando o pai já faleceu. Tá. E às vezes acontece do pai falecer e às vezes deixou herdeiros que não foram incluídos à paternidade. Tá. Né? E aí nós temos um exame lá no laboratório que chama reconstrução. Nós pegamos parentes próximos do primeiro grau e chegamos com determinar com 99,9999% que realmente existe uma paternidade ou não. Como que as pessoas, no caso de um filho que quer reconhecer essa paternidade, existe o exame, mas como que é a logística jurídica? Como que essa pessoa deve se procurar seu direito? Então, por exemplo, minha suspeita do meu pai faleceu, né? E não foi incluído aí esse filho na herança, não foi incluído a paternidade desse filho, e ele quer incluir, como que a gente pode procurar a ajuda do poder público? Em sendo pobre, o que eu não acredito muito que vai ocorrer, mas da parte espiritual, psicológica, de ter o nome do pai, quem era meu pai? Você vai buscar a defensoria pública. Mas no caso de quem tem condições de pagar um advogado, entra com um advogado. E tem esse exame que você falou. Reconstrução. Vamos supor que ninguém resolva a fazer esse exame.
Pode negar, né? Os parentes falam, eu não vou fazer. Exatamente. O que eu vou fazer agora? Ninguém quer. Tem outros meios. Você pode ter como prova uma carta, você pode ter hoje em dia um WhatsApp. WhatsApp, né? Você entendeu? Você pode ter fotos no Instagram, no Facebook, uma série de outros fatores que indiquem que o pai é o falecido. É tranquilo, dá para a gente chegar a essa conclusão se eles não toparem em fazer o exame de DNA. Dá para fazer tranquilo. E uma dúvida aí. No caso, se reconhece essa paternidade da pessoa falecida, né? E ele deixou heranças. Esse outro filho, que agora é filho legítimo, ele tem direito à herança ou não? Tá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Filho é filho, independentemente da origem. Tem as mesmas condições dos outros filhos anteriores. Vai ter direito à herança, a sua parte que lhe cabe como herdeiro necessário. Se teve pensão, se tem direito, tudo. Tem todos os direitos que um filho tem. Tem. Olha a importância do exame de paternidade também, né? Dessa reconstrução, você também descobre. Sim. E aí você também tem seus direitos. Então, às vezes acontece de falecer o seu pai, você tem certeza, às vezes a mãe garante, tem história, tem foto, né? Já aconteceu casos de pessoas famosas. Pode até acontecer ao contrário, do pai falecer. O pai falece, eu quero saber se esse pai que faleceu é meu pai de verdade ou não é meu pai de verdade. Ah, sim, sim. Você pode fazer esses exames que você disse. Sim. Entre parentes. Sim, a gente reconstrui. O DNA não precisa ter exumação ou coisa assim. E uma outra coisa interessante dessa questão da paternidade, o nascituro ele pode ser reconhecido como filho. O nascituro. Nascituro. Explica para nós o que é esse termo nascituro, o que é o bebê. É a criança que ainda não nasceu. Ou seja, aquela que está lá na barriga da mamãe. Barriguinha, e o papai fala, olha... Esse é nascituro. Né? Essa criança que está na barriguinha é meu filho. Tá? De repente, aconteceu qualquer coisa, está reconhecido. Se alguém reconhece um filho num testamento e os outros irmãos achar que não o pai não estava na sua lucidez total, eles, ou qualquer outro motivo, e o processo é anulado o processo, mas o reconhecimento da paternidade feito pela pessoa, não. Essa não. Essa mantém em pé. Ela é soberana, né? Soberana. É irrevogável. Irrevogável. Raríssimas exceções, que eu não saberia criar aqui. Uma raríssima exceção. O que te levou lá atrás, quando você tinha novinho, a ir para esse lado? Tem alguma história sua, pessoal, que levou para isso? Foi a vida, a sua forma de ver o mundo, a sua conexão? O que lá atrás você decidiu ir para esse ramo? Por exemplo, eu sou bioquímico, né? Tá. Fui para a área de laboratório, meu pai já era. Então, e você? O que começou lá atrás? O que foi a sementinha? Quem te lançou isso? Olha, eu sempre estive muito ligado ao plano espiritual. Né? E a educação, sempre gostei, eu venho de uma família de educadores, e eu acho importante que a criança receba, na fase correta, todos os ensinamentos, porque lá na frente você não precisa puni-la. Sim. Tá? Daí eu comecei a ver as várias áreas dentro do Ministério Público de São Paulo. Eu falei, peraí, eu tenho alma de poeta, tenho alma de filósofo, tenho alma de educador. Eu falei, criança é meu negócio. Daí surgiu a oportunidade, abriu o concurso.
que todas as vagas que são, quando você roda, você sobe um degrau na carreira, é tudo concurso. Um Abriu o concurso. concurso, você se inscreve, eu me inscrevi, uma série de coisas. Eu acabei tendo sorte de vir para Jundiaí, porque era em área da infância e juventude, uma coisa que eu sou apaixonado até hoje. Você falou que tem a alma de filósofo, né, também. Foi John Locke que falou que o ser humano é um livro em branco, uma folha em branco, e você escreve. John Locke, né? John E Locke. principalmente a criança, né? É, Se você vai incutindo Exatamente. coisas, grandes valores ali, né? Fazendo uma boa base. A primeiríssima infância vai até 3 anos. Se você deixar de incentivar a criança até 3 anos, você perdeu 3 anos. A criança perdeu 3 anos. A primeira infância. Tá? E com 7 anos, porque nós estamos ligados ao mundo espiritual. Pode aceitar ou não aceitar o que eu vou falar. Está ligado ao mundo espiritual. Com 7 anos, você desliga o mundo espiritual e vive A no matéria. mundo da terreno, né, na Mãe Terra. Quando você fica velhinho, você já vai se interligando novamente. É um ciclo. É o ciclo da vida. Ciclo sem fim, né? Eu Aquele dia. lembro uma coisa interessante, se você me permitir, Marcelo, É. que eu e um amigo promotor do idoso, nós demos na Unip uma palestra, ele falando sobre idoso e eu falando sobre a infância. Que, eles estão separados, mas chega uma hora que eles se encontram, Se encontra. né? A criança, que precisa da ajuda de todo mundo, e o idoso, se não tiver uma boa saúde e não for um cara que teve uma vida regrada, ele vai precisar dos outros. E se nós lembrarmos que o berço da sociedade, o berço de um bom país, o berço de um bom bairro, são famílias fortes, né? Eu só cheguei aonde cheguei por 2 fatores. É. Minha família e minha escola. Sua família e sua escola. A escola. Não há outro caminho. Pessoal, eu conversei aqui com o doutor, especialista, genial, tem uma experiência grande, inclusive a equipe aqui atrás também já o conhecia de outras matérias. E o objetivo de trazer mesmo isso, primeiro, é lembrar que a família é o berço da sociedade, a importância da escola, e que seja muito abençoada essa nova carreira sua, vamos dizer assim, esse novo projeto. Muito obrigado. Que em todos os lugares que você passou, Obrigado. todos aqui, até atrás da câmera, têm muito carinho por você. E isso não foi programado falar, mas eu queria falar. 2, DNA, você tem agora recursos de como conseguir, está mais democrático, tem um valor acessível. E também você saber dos seus direitos. Inclusive, se o pai já faleceu, você também tem seus direitos de procurar ali, comprovar. E até um nascituro na barriga, se houver uma fatalidade com o pai, tá? Então, procure a justiça, você tem canais de como se abastecer, se informar, proteja a sua família, proteja a escola, né? É importante a gente trabalhar nessa equipe, tanto na área da saúde, na área jurídica, as escolas, as famílias, para a gente poder ter saúde e ter bem-estar e poder ter uma sociedade mais gostosa de se viver, né? No Verdade. mundo está mais líquido, né? Tá. Como você diz, né? Moldando muito rápido a tudo então a gente precisa evoluir também nessa velocidade. Gente, um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar. Doutor Mauro Vaz, muito obrigado da presença. Obrigado, Marcelo. Beijo no seu Para mim é uma coração. honra. Que abençoe muito esse projeto novo aí. Você vai, realmente, o que acontece na família e na escola, precisa ter um empoderamento e uma resolução ali, Tenho. para que a coisa não verdade. tenha que chegar a outro patamar, polícia, outras coisas, né? Realmente resolver ali e causar esse dinamismo, que seja muito abençoado esse novo seu futuro. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, velho. Um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar. Se aguarde até a próxima e a gente volta a se falar com novos temas, novo conteúdo. E até a breve, vamos pro break e aguarde o próximo programa.